E hoje a gente quer conversar com você sobre como essas coisas do mundo de hoje estão tão malucas e polarizadas, sobre perseguição e qual é a instrução do Senhor para que a gente possa viver em paz e tranquilidade. E é por isso que eu quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 34, que conta uma história, que é um salmo que fala a respeito de um momento muito tumultuado da vida de Davi, onde ele passou por perseguição, e aí dessa perseguição individual nasce um belíssimo hino nacional. Por isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ativa o sininho para que você possa receber as nossas notificações e até mesmo nos siga nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E nesse momento da nossa celebração, é um momento muito especial porque é um momento da nossa reflexão. E eu quero convidar você a pensar comigo sobre questões que estão acontecendo no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você tem passado, tem enfrentado questões nesse sentido. Uma dessas questões envolve a questão da polarização. Você tem percebido o como um certo discurso de ódio tem acontecido e parece que, no fim, é difícil até de discernir o que de fato isso significa. Porque todo mundo diz que o outro faz o discurso de ódio e, inclusive, daí as palavras que ela usa são usadas por outro para dizer que também foi um discurso de ódio. A polarização de lados onde parece que as coisas estão cada vez mais agressivas, parece que as coisas estão mais à flor da pele a ponto de começar realmente uma cisão, está muito em questão. E é por isso que eu quero refletir com você sobre um momento que isso acontece, como que a gente pode lidar com essa questão de uma forma objetiva. E para isso, eu quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que envolve algumas coisas disso. Parece que essa situação tão louca, tão maluca que tem acontecido encontra até mesmo eco naquilo que a gente vê das histórias bíblicas. E é interessante a gente perceber que um dos personagens mais famosos do texto bíblico, um rei chamado Davi, ele passou por algumas das situações mais malucas e até mesmo teve que fingir ser um cara maluco. E o salmo que eu quero compartilhar com vocês hoje, pelo menos na sua introdução, nos remete a essa situação. É o salmo de número 34, que eu vou ler por enquanto com vocês aqui, só a pequena introdução dele para a gente relembrar um pouquinho da história daquilo que ele está propondo. Diz assim, de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e ele então partiu. Essa história, ela está lá no livro de 1 Samuel, e vale a pena a gente relembrar um pouquinho do que acontece dentro desse texto, para a gente poder entender melhor como que a coisa aqui está desenvolvida. Se a gente lembrar assim dos feitos, né, da história, de como a coisa vai chegar a esse ponto onde Davi precisa fingir esse momento de loucura, eu queria voltar desde lá do capítulo 17 do livro de 1 Samuel, porque ele é extremamente importante para a gente entender toda a situação. Lá em 1 Samuel capítulo 17 é essa aparição de Davi dentro do cenário, vamos dizer assim, nacional. É esse momento onde Davi ele vai ser projetado e conhecido por todas as pessoas. O texto de 1 Samuel 17 narra a vitória que Davi teve sobre um gigante filisteu chamado Golias. E é bem interessante tudo da forma como acontece. Nós sabemos que anterior a isso já teve a situação de Samuel visitar a casa do pai, né, de Jessé, o pai de Davi, de ter ungido Davi. Até mesmo a gente lembra daquelas conexões que existem ali entre a história e até mesmo a apresentação dos filhos de Jessé e o esquecimento, vamos dizer assim, de Davi que fica de fora. Mas no capítulo 17, Davi ele chega lá, ele não chega para lutar, ele não chega para resolver um problema, ele vai lá para ver os seus irmãos que estão naquela batalha e é usado por Deus de uma forma muito especial e então ali ele derrota aquele que era
o gigante, aquele que era o intransponível Golias na frente de todos. E quando a gente continua o texto, a gente vai perceber que disso começa um grande problema. O capítulo 18, quando eles estão voltando, e o capítulo 18, inclusive, de Samuel, mostra bem isso, né? Porque quando eles retornam, então, ali daquela batalha, o texto vai dizer, né? Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos, danças, e dentro desses cânticos e danças a expressão era: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E ali a coisa muda de figura. Ali esse herói nacional, esse homem que derrota o grande inimigo filisteu, passa a ser invejado por Saul, que era o rei, e passa a ter um ambiente de animosidade. A gente vê, inclusive, logo no capítulo 19, que Saul decide criar todo um estratagema, todo um esquema para poder se livrar de Davi, de literalmente, e se livrar aqui, pessoal, não é colocar para fora, mandar para outro lugar, né? Ou de repente mandar como uma missão para o exterior, vamos dizer assim, e ficar longe dele. Não, é acabar com a vida de Davi mesmo, matar Davi. No capítulo 20, nós temos a amizade entre Davi e Jonas, essa amizade tão significativa daquele que era o sucessor do trono, que era Jonatas como filho de Saul, mas do reconhecimento de Jonatas a respeito de Davi, da importância de Davi e das obras, daquilo que Davi estava realmente fazendo. E aí a gente chega nesse capítulo 21, que é o capítulo que conta toda essa história pra gente. Depois então que Saul decide matar Davi, decide dar fim da vida de Davi, Davi precisa fugir. E essa fuga vai acontecendo de uma forma até bem... A gente vai perceber que é uma fuga que vai acontecer de uma forma bem desenfreada, assim, né? É literalmente uma fuga, ele não tá com todas as coisas planejadas. E a gente vai perceber isso pela singularidade de como o narrador ele nos apresenta, porque Davi, na fuga, vai para Nob, e lá ele encontra com um sacerdote. E dentro das coisas que estão acontecendo, inclusive do pedido que ele faz de pão para ele, para sua comitiva, né, para o seu exército, e ele pega ali o pão da presença junto com o sacerdote, ele pede algo para ele que é bastante inusitado para um guerreiro do porte de Davi. Ele pergunta para o sacerdote se tinha ali alguma espada, alguma lança, algum instrumento de batalha, porque ele estava sem. E exatamente o instrumento que ele vai ganhar ali, ou vai receber ali, é a espada de Golias. Ele fala assim, ó, a espada está ali atrás do manto sacerdotal, você pode pegar, ela está envolta ali em alguns panos, pode pegar, ela é sua, pode levá-la para você. Aquele que então matou Golias agora recebe a sua espada, e para onde Davi vai fugir da presença de Saul? Para uma terra chamada Gate. E o que essa história tem de tão interessante? É que em Gate era a cidade natal exatamente do Golias, do cara que ele havia matado e libertado o povo de Israel da opressão ali, daquela situação tão complicada que eles estavam enfrentando. E o texto que está ali em 1 Samuel capítulo 21 é bem interessante, porque assim que Davi chega em Gate, a coisa tem um objetivo bem claro. Olha só, naquele dia, a partir do versículo 10 do capítulo 21 de 1 Samuel, naquele dia Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, o rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aquis lhe disseram, não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam as mulheres em suas danças? O Saul abateu os seus milhares e Davi dezenas de milhares? Então veja que o povo dali conhecia Davi, conhecia a história de Davi e até mesmo a percepção de Davi como um líder da terra de Israel, como um rei. E aí
dentro dessa situação, Davi já fugido de Saul e agora num território inimigo, com a espada do cara que era daquela cidade, daquele país, daquele lugar, consigo, e ainda com essa, vamos assim, com esse reconhecimento como até mesmo um rei da terra de Israel, Davi faz o quê? Davi finge loucura. Finge totalmente que perdeu o juízo. Tanto que no versículo 14, o rei da terra disse aos seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como um doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Então Davi, naquele momento, ele finge essa loucura e o rei de Gate, inclusive, daí libera Davi, não faz nenhum tipo de mal para com Davi, porque reconhece ele como alguém que perdeu totalmente o juízo e está ali vivendo como alguém completamente doido. E o que a gente percebe nisso? A situação de Davi é uma situação que eu creio que parece que está bem conectada com muito daquilo que a gente vê hoje, e como até mesmo parece que as pessoas se percebem, com muitas pessoas que eu vejo, né, a conversa, né, que eu bato um papo, parece que esse senso de que há uma perseguição sobre a vida dela, parece que está muito ali evidente. Que tudo que ela vai fazer, seja colocar um texto numa rede social, uma foto, ou até mesmo qualquer outra coisa, tem um ar de eu estou sendo perseguido, e o discurso geralmente envolve isso, perseguido por causa das minhas posições políticas, perseguido por causa daquilo que eu penso, perseguido por causa disso, daquilo. E o que eu queria propor para vocês é que a gente possa olhar para esse salmo de número 34 e perceber que dessa perseguição individual surge um hino nacional que inclusive traz explicações e instruções para a nossa vida de como nós podemos olhar para tudo isso, ou até mesmo para onde devemos olhar no meio dessa situação toda e desse senso de perseguição, de uma forma que agrade a Deus e que a gente possa viver em paz e tranquilidade. E olha, de certa forma é verdade que há uma situação diferente das nossas vidas hoje. Todos nós temos aí um smartphone, né? Temos aí um telefone, há câmeras para tudo quanto é lugar. Então, assim, há realmente uma percepção de que há uma certa vigilância, né? Há inclusive aquelas pessoas que, tudo que você fala, o seu celular está captando som e tal. E a gente percebe que há isso, e talvez isso esteja caminhando para uma doideira tal qual Davi precisou enfrentar e até fingiu naquele momento. E dessa doideira de Davi, dessa loucura dele, nós vamos perceber que mesmo nesse momento, os olhos dele estavam fitos naquilo que realmente faz sentido. E é isso que eu quero convidar você nesse salmo a perceber. Talvez, e existe um pouco de discussão entre os estudiosos, se esse salmo realmente faz conexão com essa situação lá de 1 Samuel capítulo 21. Nós temos pelo menos ali essa introdução ao Salmo 34, falando que o Salmo está ligado com ela, e mesmo que possa ter sido uma informação posterior ao texto escrito mesmo, ao Salmo escrito propriamente dito, o que é interessante é perceber como os estudiosos antigos conectaram tudo aquilo que o texto aqui, que o Salmo 34 está falando, com aquela história, e eu creio que é nisso que a gente pode se apegar. O Salmo é um salmo extremamente bonito. Estou falando não só sobre as questões teológicas, mas inclusive sobre as questões literárias. Ele é um acróstico, ou seja, cada versículo do Salmo 34 inicia com a sequência exata do alfabeto hebraico, ou seja, o Aleph, Beit, Gimel, Dalet, e assim vai seguindo versículo por versículo até o versículo 22. E fora essa beleza estrutural, né, essa beleza toda daquilo que envolve o poema em si, a forma como ele foi escrito, nós vamos perceber que ele
ele é dividido em 3 partes que ficam bem claras para a gente. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 3, onde Davi aqui ele expressa, né, ele coloca, o salmista aqui coloca um convite para que as pessoas adorem ao Senhor, louvem ao Senhor e mais, um convite para que as pessoas vivam uma vida de alegria e felicidade. A segunda parte começa ali no versículo 4 e vai até o versículo 10, onde o salmista, para exemplificar toda essa situação e o convite que ele faz a todos nós para vivermos essa vida de alegria, de paz e tranquilidade, ele fala sobre a vida dele, ele dá um exemplo pessoal dele, mostrando como isso deve realmente ser uma verdade. E isso é muito interessante, porque a ideia aqui no Salmo é trazer a coisa para algo muito mais palpável, muito mais concreta da gente poder ter a nossa direção. Porque muito daquilo que envolve esses sensos de perseguição, de situação e até mesmo vamos dizer assim, de relações proféticas sobre uma perseguição futura, parece que estão muito mais ligadas com os pensamentos internos das pessoas do que com elementos palpáveis do dia a dia. Não estou dizendo que não haja, inclusive nós estamos vivendo em momentos de dificuldade, de guerras e de tantas coisas, mas eu queria que você olhasse para esse salmo e visse alguém que no meio de uma perseguição real tem uma conexão também real com o Senhor. E é isso que ele quer fazer nesses versículos 4 a 10, onde ele vai dar esse exemplo pessoal dele. E a partir do versículo 11 até o final do Salmo, nós vamos perceber já uma conexão com uma instrução para a vida. Olha, se você quer isso aí e você não está experimentando isso no seu dia a dia agora, é isso que você deve fazer. Então, olhando para essa estrutura, eu gostaria de ler o Salmo com vocês e refletir um pouquinho sobre como isso acontece. Vamos ver a primeira parte, que é esse convite do salmista a todos nós. Olha só. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Então a gente vai perceber que, mais do que simplesmente iniciar algo, Davi aqui tem essa proposta de como está a minha vida, de como está essa situação de perseguição, de enfrentamento de doideira, uma fuga, inclusive sem até mesmo os meus armamentos, né, sem aquilo que eu preciso para minha defesa e a minha conexão de fato com a realidade. E ele vai começar dizendo isso, olha, eu vou bendizer o nome do Senhor, eu vou bendizer o Senhor para sempre. E inclusive você vai perceber no versículo 1, ele diz bendirei o Senhor, depois ele vai dizer no versículo 2, minha alma se gloriará no Senhor, no versículo 3, proclamem a grandeza do Senhor, e ele coloca esse nome pactual de Deus, como a gente tem aqui nessa palavra, letra maiúscula e tudo, para indicar isso. Ele está se relacionando com esse Deus soberano que fez esse pacto com esse povo, mas que é o meu Deus particular, é o meu Deus pessoal. E ele vai relacionar isso, que não está simplesmente assim, olha, nós vamos bendizer o nome do Senhor, gloriar o nome dele, ou proclamar a sua grandeza, quando as coisas estão positivas, quando tudo está indo bem na nossa vida, quando a coisa está acontecendo exatamente, talvez até mesmo, do jeito que eu gostaria que acontecesse. Porque muitas vezes, até mesmo, vamos ser honestos, a gente tem uma percepção de que a coisa está mal, não porque de fato está mal, mas porque não está do jeito que nós gostaríamos que tivesse. E isso envolve elementos que a gente precisa já ajustar na nossa compreensão a respeito do que de fato é bom e como nós temos então que gloriar o nome do Senhor. E ele vai usar essa palavra no versículo 2, ouçam os oprimidos e se alegrem. E aqui, essa palavra, oprimidos, ela está ligada com exatamente alguém que foi vítima de alguma situação, e essa situação pode ser uma situação tanto física, como até mesmo psicológica ou mental, de um mal, de alguma coisa de negativo que aconteceu com a vida dela.
E então o salmista ele põe, olha, aquele que está vivendo dessa forma, talvez a nossa expressão é vai procurar uma ajuda, né? Ou aquele que está, e você deve realmente procurar ajuda, ou aquele que alguns também tentam colocar numa situação mais de, talvez de fatalismo, né? Ah, não, a coisa tá ruim comigo, mas tá ruim mesmo, o mundo é mau e a gente não tem muito o que fazer, é só aguentar a dor e aguentar o sofrimento e seguir a vida. Não! Ele olha para a vida dele e ele fala, olha, na minha vida e na vida de vocês, na vida de todos nós que estamos aqui ouvindo esse tempo, vocês que estão oprimidos, se alegrem. Então ele está propondo uma mudança de perspectiva. Ele não está propondo necessariamente uma mudança de situação, mas ele está propondo uma mudança de perspectiva para a nossa vida. E é para essa mudança de perspectiva que ele quer nos convidar, para que a gente possa refletir. E talvez se você está aí nos assistindo hoje e está vivendo uma situação dessa, né, uma situação de que você está se sentindo vitimizado, de que você está se sentindo perseguido, de que você está se sentindo colocado de lado, oprimido, se alegre. E como eu vou me alegrar? Primeiro passo para essa alegria, nós vamos ver nos versículos 4 até o versículo 10, que é essa segunda etapa. E olha só o que ele vai dizer. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. A primeira parte dessa segunda parte é eu busquei ao Senhor. E mais, não só uma questão subjetiva de eu busquei porque eu fiz uma oração, porque de repente eu fui num monte, porque eu fiz isso, porque eu pratiquei certos rituais. Não. Ele está dizendo, eu busquei ao Senhor e ele me respondeu. Ele vai dizer no versículo 6, este pobre homem clamou e o Senhor ouviu. Há uma percepção de que Deus está ouvindo e que Deus não está alheio à situação de dor, de sofrimento e de mal que nós enfrentamos no dia a dia. Deus ele sabe de todas essas coisas e não é simplesmente uma sabedoria do fato de que ele conhece tudo, então ele sabe, o Dilean está passando por isso ali, fulano de tal está passando por isso lá, mas de que ele reconhece todas essas coisas. E é por isso que ele ouve a nossa aflição, ele reconhece isso. E quando nós olhamos até mesmo para toda a forma como depois o texto bíblico se desenvolve para perceber essa questão do sofrimento, nós vamos lembrar, por exemplo, lá do texto de Hebreus, que fala que nós não podemos deixar a corrida, né, deixar a caminhada por causa dos sofrimentos, até mesmo porque Jesus é aquele que sofreu coisas terríveis e sofreu isso por amor a cada um de nós. Mas o foco aqui é onde você está olhando durante o momento da aflição. Há a tentativa nossa geral, e é isso que eu vejo principalmente quando eu converso com as pessoas, e principalmente também quando eu estou conversando com as pessoas falando sobre coisas daquilo que envolve a minha vida. Uma forma bastante limitada da gente ver aquilo que a gente está enfrentando e passando. E é por isso que, de repente, buscar ao Senhor vai mudar totalmente a história desse momento de vítima, momento de dor e de opressão que nós estamos enfrentando. Por quê? Porque nós vamos olhar além disso. Nós vamos olhar para aquele que vê já a coisa como concluída, inclusive até mesmo concluído esse momento de dor e sofrimento que a gente está passando. Quando o salmista ele olha para toda essa situação e ele fala, olha, eu estou convocando você a se alegrar, é exatamente porque a gente precisa trocar toda essa situação de perseguição que nós estamos vivendo para olhar para Jesus, olhar para o Senhor, olhar para aquele que é a nossa esperança, olhar para aquele que inclusive tem as respostas
para os problemas que nós estamos enfrentando com uma objetividade muito maior. E ele, inclusive, vai expressar tudo isso através desse versículo 7, tão interessante, quando ele diz assim: o anjo do Senhor é a sentinela ao redor. E o texto aqui, né, a palavra sentinela, indica como se o anjo do Senhor tivesse feito acampamento ao nosso redor, né? Tivesse sitiado a gente, não fazer um sítio para nos destruir, mas fazer um sítio agora para nos proteger. E, gente, a gente tem alguns exemplos disso, bíblicos, muito interessantes. Vocês lembram do momento onde os discípulos estão ali no barco e a tempestade começa a vir e aí parece que então não tem mais solução, a única coisa que vai acontecer agora é morte geral para todo mundo porque as ondas estão muito bravas e Jesus está descansando, Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo em relação a tudo aquilo. E quando eles acordam então ali Jesus e olha, você não está percebendo, a gente vai morrer, você não vai fazer nada em relação a isso. E ele fala, gente, calma, calma, aquieta o teu coração. E então ele olha para a tempestade e fala assim, olha, ventos parem, mar se acalme e tudo volta à bonança. É esse olhar. É esse olhar para aquele que tem esse poder. É esse olhar para essa sentinela que está ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. E era assim que mesmo nessa situação de perseguição e de perigo em relação à própria vida, vamos dizer assim, jurado de morte, para a gente falar aqui no nosso linguajar comum de hoje, que Davi estava se olhando para ele mesmo e falando assim, o Senhor está acampado ao meu redor. O Senhor está me protegendo nessa situação. E aí então, a parte 2 da parte 2, desse elemento mais concreto do convite, começa ali no versículo 8, quando ele diz assim, ó, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Não sei para você, mas olhando aqui esse salmo, olhando esse pedaço aqui, me lembra alguns outros textos, como por exemplo Salmo 23, também de Davi falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas muito mais do que uma percepção de que nada vai me faltar, é interessante a forma como o salmista apresenta essa verdade. Olha, se você tem dúvidas a respeito da bondade de Deus, provem Ele. E provar aqui envolve esse elemento da experiência na vida. E eu quero convidar você nesse momento a pensar a respeito disso. Se for o caso até, pausa o vídeo aí, pausa um pouco para pensar sobre essa questão. Mesmo no meio de repente, de uma situação dura e difícil que você está enfrentando, não tem coisas para você poder agradecer a Deus? Será que não tem absolutamente nada que você pode perceber de Deus agindo na sua vida? De Deus, inclusive, abrindo a sua visão para que você possa enxergar a glória dele, a graça dele, o amor dele sendo derramado por você? E, gente, eu sei que algumas coisas são muito difíceis a gente enfrentar. E a gente, inclusive, tem isso do próprio texto bíblico, como, por exemplo, o texto de Jó, que mostra um sofrimento tremendo e terrível, mas também mostra o Senhor sendo ali presente na vida dele. O Senhor, a gente vê, por exemplo, até em elementos de destruição tão grande, quando Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, ainda assim aquele elemento da conversa de Abraão com ele, falando, mas se tiver tantos, o Senhor, tá bom, se tiver tantos eu não vou destruir. E como não havia, ainda assim, o resgate do sobrinho dele. A gente, às vezes, fica olhando para o fato da destruição e esquece esse elemento da graça de Deus. A graça porque nós estamos vivos. A graça porque, mesmo não tendo a saúde plena, nós temos podido trabalhar, temos podido nos relacionar, estamos nos encontrando com pessoas que nós amamos. A graça de Deus, até mesmo em meio à dor e dificuldade, ser bênção na vida de outra pessoa. Gente, isso é
É aquele momento, inclusive, quando a gente parece que vê aquele céu aberto e as coisas se transformando. E parece que toda aquela dor e sofrimento muda radicalmente de uma forma para outra. Temos sim essa oportunidade de ver a graça. E a coisa é tão forte que ele vai usar essa figura de linguagem aqui, dizendo assim, olha, até os leões podem passar necessidade e fome. Se você está acompanhando comigo, como eu estou aqui, por exemplo, numa NVI, ela tem uma nota de rodapé dizendo que algumas versões, como por exemplo a Septuaginta e a versão siríaca, trazem os ricos, né? Mas o ponto principal aqui é o seguinte: aqueles que confiam na sua força para poder resolver as questões da vida, esses, até mesmo esses que talvez possam ter aparentemente tudo, ser o rei da selva, aquele que é temido por todos os outros, ainda assim ele pode passar necessidade. Mas aquele que reconhece o Senhor nos seus caminhos, trilha os seus caminhos diante de Deus, esse aí não vai passar necessidade. Por quê? Porque esse aí o próprio Senhor está olhando para ele. Esse aí tem o cuidado do Senhor, dessas sentinelas, né? Desses sítios de proteção que o Senhor faz sobre a vida dele. E talvez fique a pergunta para mim, para você, bom, então se é assim, não deveria vir mal nenhum sobre a nossa vida. Se é assim, então, e eu estou aqui passando por uma situação de dificuldade, de opressão, de perseguição, então é porque eu estou totalmente desconectado da verdade? Não. Mas você pode, dentro desse momento, olhar a graça de Deus de uma forma diferente. E nós vamos perceber isso, que o próprio restante do Salmo, ele mostra isso. Nessa parte 3 agora, o salmista ele vai se colocar como um pai conversando com o filho. E se você já teve essa experiência, né? A minha filha mais nova já tem 18. Mas ainda assim, quantas vezes eu tenho essa oportunidade de sentar com a Juju ou sentar com a Sassá e conversar com elas a respeito das questões da vida, a respeito de uma instrução para aquilo que a vida dá. E como é gostoso a gente ver os nossos filhos crescendo a ponto de agora tem até aquela piada, né? Apesar de eu ser adulto, o meu pai é adulto premium, né? Então, assim, nos momentos de dificuldade eu vou buscar lá o adulto premium para me ajudar. E que alegria é sentar com os nossos filhos e poder falar sobre a sabedoria da vida, falar sobre os nossos exemplos. E agora o salmista faz isso. No versículo 11 ele diz assim, ó, venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Se você lembrar, parece que a gente está lendo o livro de Provérbios aqui, né? Provérbios, depois de fazer aquela pequena abertura, ele, a partir ali do versículo 8 do capítulo 1, ele vai começar com essa linguagem exatamente a mesma. Para falar sobre a sabedoria, ele vai falar, filho meu. Capítulo 2, versículo 1, filho meu, ouça a sabedoria. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 e por aí vai, com essa linguagem dessa sabedoria sendo passada de pai para filho, sendo transmitida. E isso, pessoal, é muito importante porque a sabedoria não é só um repositório de informações que a gente consegue extrair de uma cabeça e enfiar na outra cabeça. A ideia aqui é dessa comunicação de vida, de um coração se comunicando com outro coração. E aí, essa instrução vai dizer assim, ó, quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu acho que a resposta aqui, pelo menos objetiva, pelo menos minha, vai ser eu quero, eu amo minha vida. Aliás, é tão interessante isso que Jesus, no Novo Testamento, vai dar essa questão, né? Olha, o grande mandamento é qual? Ame a Deus e ame ao próximo como você ama você mesmo. Porque essa ideia de amar a vida, de desejar dias felizes, está inserida em cada um de nós. Ninguém acorda de manhã falando assim, poxa, eu espero que hoje vá tudo mal, né? Que eu bata o carro, que, sei lá, eu fique doente. Não, a gente, pelo contrário, a gente quer paz e tranquilidade. E qual é a receita de tudo isso? Olha só, versículo 13 em diante. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Aqui, e talvez você vai lembrar, por exemplo, de Paulo falando lá em Romanos capítulo 12, né?
Olha, se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Você precisa vencer o mal com o bem. E é essa a proposta que ele está falando. Olha, se você quer ter dias felizes, se você quer ter uma vida de tranquilidade, faça o bem. Viva a sua vida fazendo o bem, controle a sua língua de falar o mal e promova a sua língua em fazer o bem, em ser um veículo de bênção para a vida das outras pessoas. E inclusive ele vai dizer, busque a paz com perseverança. Isso, pessoal, é mais do que simplesmente, eu fui lá e falei com a pessoa e a pessoa não quis me ouvir. Isso envolve esse desejo genuíno de reconciliação, esse desejo genuíno de que a coisa possa ser boa e que possa viver em tranquilidade. Talvez até mesmo a gente tenha um exemplo de Paulo e Barnabé que acabaram indo para viagens em campos diferentes, mas que a paz e a tranquilidade possam reinar. Até mesmo porque Paulo depois em suas cartas cita Barnabé e cita com carinho, sem nenhum tipo de dor ou de problema. Então a gente vai perceber essa paz sendo colocada. E, gente, aqui não tem como não lembrar do exemplo de Jesus, que mesmo sendo maltratado, mesmo sendo xingado, mesmo sendo humilhado, ainda vai olhar e falar assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa essas pessoas. Esse exemplo de Jesus prático daquilo que ele ensinou, olha, amem aqueles que são seus inimigos. Não é simplesmente fazer uma oração imprecatória, né? Cai o raio na cabeça daquela pessoa. Não, ame o seu inimigo. Ore por aquele que está perseguindo você. Cuide para que o seu coração esteja conectado com o bem. Isso talvez porque quando a gente está lidando com o mal e lidando com a perseguição, lutando com a perversidade, a gente pode acabar sendo tentado a retribuir da mesma moeda. E é aí que a sabedoria bíblica vai dizer, não faça isso. Pelo contrário, vá para o outro extremo, faça o bem, procure a paz. Esse é o melhor caminho. E isso porque o salmista continua dizendo, olha, porque os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro desses justos. Porém, o rosto do Senhor volta-se, se desvia contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Deus sabe do que nós passamos no nosso dia a dia. E isso, então, não significa, como eu falei anteriormente, que tudo vai bem. Olha só o que ele vai dizer. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Nesse momento, o salmista nos propõe uma reflexão sobre arrependimento. Olha, se você percebeu que os olhos do Senhor estão sobre a terra e Ele está vendo o sofrimento dos justos e de repente também está e sabe daqueles que estão fazendo o mal, se arrependa. Porque o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto daqueles que se arrependem e desejam buscar a reconciliação com Ele. Porém, lembre-se, e o versículo 19 até o 22 encerra o nosso texto dizendo: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Nós não vamos deixar de passar por dificuldades na nossa vida. Mas é dentro de cada uma delas que nós podemos de novo clamar ao Senhor e buscar a sua ajuda. Porque Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. A proposta do salmista então é: se arrependa, se de repente há algum elemento que ainda está na sua vida de retribuir o mal com o mal, se arrependa. Se arrependa porque lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre todos. Os olhos do Senhor sabem de tudo o que está acontecendo. Não só daquilo que está acontecendo visível, mas até mesmo das lutas internas e das dificuldades do meu e do seu coração. É por isso que nós precisamos ter essa compreensão que mesmo nos dias difíceis, nós devemos buscar ao Senhor e nos dias difíceis nós devemos clamar ao Senhor com essa convicção de que Ele
nos ouve. E que se há realmente alguém, em algum momento da sua trajetória, que te fez algum mal, que nós possamos orar para que ele se arrependa e se acerte. Mas que é o Senhor que é aquele que vai lidar com toda a maldade no mundo. Não sou eu, não deve ser você. Entregue essa maldade para o Senhor e fala: Senhor, o que eu quero é retribuir o mal com o bem. E nós vemos inclusive isso na vida de Davi. Lembra quando ele estava lá na caverna e aí então Saul aparece? E ele poderia ter feito mal com Davi naquele momento, mas ele não faz. Ele poderia ter acabado com a vida de Davi naquele momento, mas ele não faz. Ele sabe que que Saul é o ungido do Senhor, que Saul tem a proteção de Deus e que é Deus que vai lidar com o mal que está acontecendo. Pelo contrário, o que ele quer é reconciliação. Ele quer poder viver em paz. Ele quer fazer o certo e viver o bem. Nesse momento da vida de Davi, ele dá o exemplo claro de como isso deve acontecer conosco. E eu espero que essas informações, essa história da vida de Davi e esse salmo que foi composto falando sobre esse momento da vida dele, possa ser essa instrução, esse ensino prático para as nossas vidas, para que a gente possa então caminhar em paz, em tranquilidade, sempre buscando a felicidade e buscando viver em harmonia com todas as pessoas. Que Deus te abençoe.